No seu processo de produção musical, o que você tem mais usado ultimamente? Um teclado MIDI ou apenas o mouse? Bora para esse vídeo que a gente vai aprofundar um pouco nesse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou o professor Ricardo e aqui no Instituto de Música Eletrônica eu sou responsável pelos cursos de produção musical com foco no software Ableton Live e também os cursos de discotecagem com vinil, controladores e CDJs. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar um pouquinho para vocês as diferenças e algumas ideias relacionadas ao processo de produção musical, né, de compor música dentro do computador, utilizando-se apenas um mouse ou utilizando um controlador MIDI, né? Eu queria mostrar um pouco dessa diferença para vocês, né? Claro que assim, muitas pessoas acabam utilizando às vezes só o mouse por não ter um controlador MIDI, né? Ou se tem o controlador MIDI, às vezes usa pouco o controlador MIDI e acaba ficando ali mais preso no mouse, né? E essa situação, a gente acaba vendo aqui mesmo, né? Nos nossos cursos de produção presenciais aqui com os alunos, a gente vê muito acontecendo isso também, principalmente os alunos que já vêm para cá depois de já terem estudado aí, sei lá, algum curso online onde foi pouco utilizado ou até mesmo não foi dito e nem mostrado nem um pouco o processo de produção musical com o controlador MIDI, né? A gente vê que realmente às vezes a coisa fica ali muito somente na parte do mouse e pouco se fala sobre o uso de um controlador, né? Que é extremamente importante na nossa visão. Claro que assim, essa ideia vem do que a gente vê realmente acontecendo aqui em sala de aula com os nossos alunos, né? E até esse vídeo de hoje, ele surgiu, né? A ideia surgiu porque um novo aluno aqui nosso, o Nathan, ele é da Baixada Santista, da Praia Grande, litoral sul aqui de São Paulo. Ele é um caso desse, ele veio aqui para o nosso curso presencial, né, de produção com Ableton Live, com foco em música eletrônica, e ele já havia feito, né, um curso ou 2 cursos online, e ele tinha ainda bastante dificuldade em relação a passar as ideias musicais que estavam na mente dele para dentro do software, né? E aí a questão da utilização do teclado MIDI é um fator que para a gente aqui, né, no Instituto de Música Eletrônica é realmente muito, muito importante, porque a gente consegue visualizar que realmente facilita muito essa transferência das ideias, dos ritmos, né, para dentro do computador, se a gente tem um controlador ali com as teclas, né, ou com pads, para a gente poder tocar os ritmos, criar esses ritmos ali no controlador e apenas botar ali o Ableton para gravar, o software de produção, enfim, que vocês estiverem utilizando para gravar, né, o que vocês estão tocando no controlador. E no caso do Nathan foi assim, não é a primeira vez que isso acontece, né? Aliás, o Nathan ele até tem um pouco de experiência com bateria, né? Então ele já estudou bateria um pouco, e aí devido a ele ter feito esses cursos que não mostraram muito ou nada, como ele me disse, né? Da parte do uso de um controlador MIDI, ele estava muito travado no mouse. Então o que acaba acontecendo, pessoal? Quando você está apenas com o mouse, vou até mostrar aqui dentro do software para vocês, para ficar um pouco mais claro, né? Então é o seguinte, ó, por exemplo, eu estou aqui com um projeto básico aqui dentro do Ableton Live, tá? Eu já deixei aqui programado, por exemplo, uma sequência de bumbo e uma sequência de pratos, né? E aí, pessoal, vou dar um play aqui só para vocês ouvirem, é tudo muito simples, ó. Aumentar um pouquinho esse hi-hat só. Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho nesse canal aqui de baixo, esse terceiro canal, um tom, né? Um timbre de tom-tom de bateria. E eu deixei também aqui um canal com um timbre de sintetizador para a gente experimentar. Então, como eu estava dizendo, o que acontece se vocês ficarem muito presos ao mouse, né? Vocês vão cair naquela situação de, por exemplo, eu vou criar aqui um clipe vazio. E aí, ó, a gente já tem dentro desse clipe aqui o famoso piano roll, que é a área de escrita MIDI, né? Onde a gente consegue criar ali as sequências rítmicas,
seja para o nosso processo ali para a parte rítmica da nossa música, né, bateria ou percussão, ou seja para a parte dos instrumentos harmônicos, o baixo, os sintetizadores e etc, né? Então, dentro do computador, a gente trabalha muito com a linguagem MIDI, né? Principalmente aí produtores mais de música eletrônica, porém até mesmo o pessoal de banda acaba usando muitos instrumentos virtuais que simulam ali os sons de um instrumento real, como bateria, por exemplo. Então acaba tendo um pouco de programação MIDI também para essa galera mais de música orgânica e etc, né? Então, o que acontece, pessoal? Se eu tenho uma ideia que está na minha mente, né, uma ideia rítmica aqui, por exemplo, para esse tom, se eu estou apenas com o mouse, o que acontece aqui quando eu vou escrever, quando eu vou passar essa ideia aqui para dentro do programa, né? Eu vou provavelmente precisar ficar criando as notas aqui com o mouse e muitas vezes a gente não tem uma noção exatamente de onde é que a gente tem que pintar a nota em relação ao tempo para tocar, né? naquele momento que a gente está pensando. Então, o que acontece? Fica naquele processo onde você precisa ficar criando aqui, por exemplo, uma nota, ó, e aí você tem que dar o play. E aí, não é aqui, né? Aí você pega a notinha, arrasta para o outro lado. Aí, beleza, é aqui. Aí você vai para a próxima nota, né? E aí vai lá, toca de novo. Aí, não é aqui, é mais para frente. Não, é aqui na frente. Então, a coisa fica nesse ciclo, né? Fica nesse ciclo que, além de ser mais demorado, é um pouco mais chato, né? Então, pensa assim que, o processo de produção musical, ele pode sim ser mais divertido, ele pode ser um pouco mais diferente, assim, né? Sair um pouco do mouse, né? Porque acaba entrando, é o que eu chamo de programação musical, né? Se tratando de música, né? O ideal mesmo, a gente estando trabalhando aqui dentro do computador, com software no computador, o ideal seria a gente ter uma proximidade do que seria mesmo um músico tocando o instrumento, né? Então o mouse acaba, né, ficando até um pouco chato, assim. Claro que nem tudo eu gravo, por exemplo, né? Nem tudo eu mostro aqui para os alunos que precisa ser tocado e gravado com o controlador MIDI, né? Tem certas coisas que são já meio que sempre iguais, por exemplo, a sequência de bumbo para música eletrônica, né? De bumbo, de caixa, uns pratos mais simples. A gente já decora ali onde é que é, então com o mouse acaba sendo mais rápido. Porém, quando vocês vão criar já algum elemento que não tem ali um ritmo, né, tão óbvio, né, que tão assim já decorado, vai ser uma coisa mais livre, né? O ideal não é ficar no mouse, porque senão vocês vão cair realmente nessa situação de ficar pinta a notinha, arrasta para cá, aí play, ouve, não é aqui. Aí arrasta para lá, play, ouve, não é aqui, né? Então fica nesse loop meio que infinito e nesse processo que realmente se torna um pouco mais chato, né? E aí, num contraponto em relação a isso, pessoal, o que acontece? Ó, eu vou deletar aqui esse clipe agora, e aí é o seguinte, ó. Por exemplo, se vocês têm um controlador MIDI, vou até tirar a minha tela agora e vou colocar aqui a câmera do nosso controlador MIDI, né? Então, ó, vocês estão vendo aí, esse é um controlador da Novation, né? De 2/8 apenas, né? Ele é nesse padrão mini, então eu tenho as teclas aqui e tenho alguns pads aqui. A sensibilidade, inclusive, esse é o Novation Launch Key Mini MK3, até se vocês quiserem saber aí a marca e o modelo. E ele tem esses controladores, pessoal, as teclas e os pads, eles têm sensibilidade, né? Então isso significa que ele pega a pressão que vocês estão tocando ali, as teclas ou os pads, né? E essa pressão, ela significa o volume, né? O volume de cada batida que eu der, cada tocada que eu der aqui nas teclas ou nos pads, tá? Então isso também já é uma coisa mais interessante em relação ao controlador MIDI, né? Aos controladores MIDI. Eles têm o Velocity Sensitive, né? Então as teclas e os pads, eles pegam a força que foi aplicada e é gravado isso ali dentro do programa, né? Já com o mouse, todas as notinhas que a gente vai criando ali ficam sempre no mesmo velocity, né? No mesmo volume, e aí a gente precisaria ficar regulando esses volumes
para a gente ter ali, de repente, uma sequência mais humanizada, mais interessante, né? Então, pessoal, o que acontece, né? Muitas vezes os alunos também falam assim, poxa, professor, mas eu não tenho costume de tocar com teclado, nunca fiz aula de música, esse tipo de coisa, né? E aí eu sou sempre bem sincero, falo, olha, pessoal, eu também não sou músico, um grande músico, eu já entrei em conservatórios algumas vezes, mas nunca estudei mais do que 4 meses, né? Só que, assim, como eu sempre tive um teclado MIDI, eu sempre me acostumei a ir tocando sequências, né, criando ideias através de pads ou de teclas. Então, depois de um tempo que não foi nem tão longo assim, eu já conseguia tocar diferentes ideias aqui, criar diferentes ideias tocando no controlador MIDI, tá? Então, pessoal, realmente é muito mais legal, muito mais divertido a gente estar, né, desenvolvendo nossas ideias rítmicas, nossas melodias, até mesmo os nossos acordes, né, ali com algumas ferramentas que o Ableton Live, por exemplo, nos ajudam a tocar tudo dentro de uma certa escala, né, aqui pelo controlador, fica tudo muito mais fácil, né? Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês agora que esse tom que eu já posso tocar ele aqui, ó, eu consigo criar coisas bem mais interessantes do que ficar naquele processo ali com o mouse que vocês viram agora há pouco, tá? Então eu vou dar um play aqui, ó, e vou ensaiar alguma coisa para vocês verem, ó. Entenderam? Então, assim, é claro que muitas vezes, né, o aluno que ele é iniciante, ele fica um pouco travado no controlador ali, né, mas é só uma questão de ficar realmente brincando, né, coloca uma base, assim como eu fiz ali no Ableton, um bumbo e um prato bem simples, e aí fica brincando aqui que vocês já conseguem ir desenvolvendo, né, conseguem ir desenvolvendo melhor essas ideias que estão na mente de vocês, né. Então, a partir daí, quando eu já tenho uma ideia aqui pronta, é só colocar o software para gravar e tocar essa sequência, ó. Então, vou fazer isso aqui agora para vocês verem, ó. E aí a gente já consegue ouvir, ó. Então, entenderam como é realmente muito mais fácil, mais rápido, né, vocês tocarem e gravarem com o controlador MIDI, né? Então, para o nosso aluno Nathan, né, por exemplo, que está aí recente com a gente, para ele foi assim, tipo uma descoberta, né? Apesar de ser uma coisa para muitos aí meio ok, né? O controlador, a gente sempre vê controladores MIDI, etc, né, na mesa dos produtores, mas a gente vê muitas vezes eles sendo pouco usados, né? E aí o processo fica sempre muito ali no mouse, pinta, arrasta para cá, arrasta para lá, é um processo bem boring, assim, né? Bem meio chato, né? É claro que, assim, nem tudo, como eu disse, a gente precisa fazer no controlador, tem muita coisa que tem que ser feita no mouse, fica melhor fazer no mouse, mas se vocês puderem investir num controlador MIDI, provavelmente vai ajudar bastante nesse processo de tocar e gravar ali as ideias que estão na mente de vocês, né? E igualmente, ó, eu vou passar agora para o outro canal que tem um synth, ó, e aí eu já consigo ensaiar aqui alguma coisa e botar para gravar. Então eu vou ensaiar primeiro aqui, né, tocando através das teclas agora, e depois eu vou botar para gravar. Então eu vou voltar aqui o controlador para vocês verem, ó. Então vou dar play. Entenderam? Então, assim, é bem simples, né? Não tem nada de muito complexo, principalmente às vezes, né, com música eletrônica. Então, às vezes, são ideias, sequências até bem simples, né? Que fica mais fácil realmente vocês se acostumarem a ensaiar com teclado, com controlador, ter paciência para a mão ir soltando mais pouco a pouco, né? E depois só tocar e gravar. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer a mesma questão, ó. Eu vou tocar e vou gravar essa sequência agora.
aí a gente já consegue ouvir, ó. Bom, então pessoal, esse vídeo foi para demonstrar um pouquinho, né, essa situação e abrir essa ideia também, né, porque realmente a gente já viu isso mais de uma vez aqui nos nossos cursos particulares, presenciais. Aliás, se vocês não conhecem, né, aqui no Instituto de Música Eletrônica nós trabalhamos apenas com aulas 1 a 1, né, apenas com cursos particulares individuais. A gente não trabalha com sistema de turmas, nem nos cursos de discotecagem, nem nos cursos de produção musical. E aí a gente consegue realmente ter uma proximidade maior com os nossos alunos, entender ali os problemas que eles possuem, né, dentro dos processos. Então, por exemplo, o Nathan, ele, apesar de ter um controlador ali, por ele ter feito cursos que não abordaram muito essa questão de tocar e gravar, não incentivaram muito, né, ele a fazer isso, então ele acabou ficando naquele processo mesmo de ficar fazendo tudo com o mouse, né? E aí, logo no começo do curso, assim, acho que na terceira aula, a gente já começa, na segunda aula, na verdade, a gente já começa a escrever ali a parte rítmica das músicas e já utilizando, já incentivando os alunos a utilizarem o controlador MIDI, né, junto do processo. E aí para ele foi assim demais, porque eles falou, na terceira, quarta aula ele já falou: pô, professor, eu já estou conseguindo escrever as ideias, os ritmos agora de forma bem mais fácil e bem mais rápido, porque eu já consigo tocar o que eu quero dentro do tempo, né, e depois eu só ponho para gravar. E é exatamente isso que eu quis mostrar aqui para vocês, tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, tenham gostado desse assunto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma informação, deixa aí nos nossos comentários, tá? Não esqueçam também de ativar aí o sininho para vocês receberem os nossos novos vídeos assim que a gente subir eles aqui pro canal do YouTube, tá? E a gente se vê aí num próximo vídeo. Um abraço, fui!